Feliz dia do músico. Feliz dia de Santa Cecília. Queria até que você aplaudisse o seu irmão que está do lado. Aplauda o seu irmão, vira para ele e aplauda. Vocês também, aplaudam uns aos outros, por favor. É o seu dia. Mas mais do que isso, fica de pé e dá um abraço em quem está à sua volta e diga: bem-vindo! É o nosso dia! É o dia de Santa Cecília, padroeira da música. Glória a Deus! Em 40 e tantos anos de Ministério de Música, eu nunca participei de um encontro para músicos no dia de Santa Cecília. Pode ir se sentando, por favor. É a primeira vez que coincidiu, Celina, que coincidiu do nosso encontro para músicos acontecer exatamente no dia de Santa Cecília. E eu começo dizendo parabéns, meus irmãos queridos, parabéns. Parabéns pelo exercício que vocês têm feito de evangelizar através da música. Seja louvado o nome do Senhor por esse bendito ministério de música que Deus nos confiou. Seja glorificado o nome do Senhor por esse maravilhoso ministério de música. Oh, coisa mais linda! É esse ministério de música que Deus nos confiou. Depois de 40 e tantos anos, eu sigo encantado com esse ministério de música. E cada vez que eu vejo os jovens chegando e cantando e glorificando a Deus, meu coração salta de alegria, porque é lindo. É lindo ver os jovens, os adultos, os velhinhos agora como eu, já estou na terceira idade, né? Já paro na vaga preferencial, então. Mas cantando a glória de Deus, sem cessar, sem cessar, sem cessar. E estar neste dia de Santa Cecília aqui, e podemos viver esses dias, neste profundo retiro espiritual, será uma bênção para todos nós. Ah, meu Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado. Eu sou de um tempo em que não havia lugar para os músicos, tantos músicos que vinham para a Canção Nova, para celebrar a amizade, a glorificar a Deus cantando, para renovar a sua entrega ao Senhor. Mas os tempos são difíceis. Nós estamos em guerra. E estamos como Gideão, que foi para a guerra, tinha diante de si um grande exército que vinha de encontro ao seu pequeno exército. Eram mais de 300 mil homens que vinham de encontro. E Gideão tinha poucos homens, 10 mil. Mas Deus disse: é muita gente. É muita gente que você tem. Mas como assim, Senhor? São 300 mil inimigos. Deus disse: é muita gente. Faz o seguinte. Pergunta para o pessoal quem quer voltar para casa. Gideão foi lá e perguntou para os soldados que estavam ali: quem de vocês está com medo e quer voltar para casa? Vocês acham que voltou alguém para casa? Sim! E muitos! E ficaram lá uns gatos pingados, mas Deus disse ainda a Gideão: ainda é muita gente. Faz o seguinte, manda eles beberem água lá no riacho. E aquele que abaixar a cabeça para beber a água,
e ficar olhando para as mãos, este você manda embora para casa. Mas aquele que beber a água, atento ao que está acontecendo, atento ao inimigo, esse você conserva. Bom, terminou, ficou só 300 soldados para lutar contra 300 mil. Aí então Deus disse, agora sim, agora é hora de partir para o combate. Chegou a hora do milagre. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o Senhor. Então eles partiram para a luta, e os detalhes da luta eu não vou entrar agora, mas posso lhe dizer, o exército de Gideão, com 300 homens, triunfou sobre os 300 mil inimigos, porque o Senhor estava com ele. Somos um pequeno resto, é bem verdade? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Nada temas. Estamos em guerra. Diga para o seu irmão que está do lado, estamos em guerra. Mas estamos ganhando. Estamos ganhando. Amém? Eu queria, iniciando esse nosso momento, dizer a vocês que a palavra que me foi solicitada para pregar diz respeito ao anuncia-me. Anuncia-me, que é o tema de um dos primeiros LPs do Padre Jonas. E é a música que o Nelsinho, Diácono Nelsinho, meu irmão querido, compôs. E que marcou uma época. Que dividiu a história da Canção Nova em duas partes, em antes e depois. Porque o Padre Jonas teve claramente, quando ouviu a música, quando viu a letra, disse, esta é a missão da Canção Nova. A vocação de Jeremias. Vai e anuncia-me. E a primeira fase da música diz exatamente isso. Anda no pecado o meu povo escolhido. Anda no pecado o meu povo escolhido. Renova-me. Renova-me. E nós vamos começar exatamente nos colocando diante do Senhor nesta palestra, contritos, quebrantados, porque se anda no pecado, o povo escolhido, eu sou esse povo, porque eu me sinto escolhido. Você se sente escolhido? Sim ou não? Pois eu também me sinto escolhido. E se a palavra diz, anda no pecado, meu povo escolhido, e ela segue, não encontro sequer um coração contrito, que neste dia o Senhor encontre aqui neste lugar corações contritos. Põe a mão sobre o seu coração e diga, Senhor Jesus, dá-me um coração contrito nesta manhã, quebrantado, arrependido. Lava-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti
Meus acordes não têm vida. Minha música é morta. Mas contigo e em ti, tudo posso fazer. E a sua glória há de se manifestar. Põe a mão sobre o seu coração, neste lugar, que se chama com o meu nome. Diga qual é o seu nome, por favor. Meu nome é Eugênio, e o seu? Neste lugar que se chama eu, neste lugar que sou eu, há de manifestar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Assim seja. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há precisa ser mudado. Oh, canta la balechia, la paria, la chidere, canta. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Oh, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Quero ver só vocês e o teclado. Renova. Oh, canta lá, já não quero. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim. Canta com a sua alma, canta com a sua alma, porque tudo que há porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vocês, porque tudo. Porque tudo que há precisa mais de ti. La 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 la. Candara bandara nalari la 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 la
Ora la nerere. Una la baria la ila 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 ila. Na la la ri la la ri ri. Oh banana nera la nera la. Na la banana nera la na 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 na. Deixa que o Espírito Santo cante em ti. Ele que prescruta os corações. O que não sabemos pedir, Ele vem em socorro de nós. Que compõe a sua canção. Harmoniza. Você é músico. La, 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 la. Você pode. Vai. O Espírito Santo é um espírito de ordem. Pode cantar sem medo. Quebranta, Senhor, o nosso coração, quebranta. Dá-nos um coração contrito, quebrantado na Tua presença, ó Deus, dá-nos. Ei, andai, exia, mandala, dio, candala, era, la, 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 la. Oh, era, la. Porque para lutas espirituais, armas espirituais. Para combates espirituais, irmãos, armas espirituais. Estamos em tempos de combates espirituais. E para esses combates nós precisamos de armas espirituais. Porque o inimigo vem com raio laser. E o nosso estilingue não vai resolver. A nossa tiradeira não vai resolver. O que vai resolver é poder do alto, é poder de Deus, é Espírito Santo. O inimigo nada pode contra o Espírito Santo de Deus. E acredite, Ele habita no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Estamos municiados para o combate. O Senhor é contigo. Diga para quem está do seu lado: o Senhor é contigo. Coragem. Mas, irmãos, esta realidade nos eleva, nos chama a entrarmos em uma região onde o sobrenatural atua, onde o sobrenatural acontece. Parece loucura essas coisas. Esse negão deve ser louco, vamos dizer. Mas eu quero te dizer, existe um andar de cima, para onde nós, pelo louvor e pela adoração, podemos ir, subir. E a realidade do Evangelho se passa no andar de cima. O poder de Deus se manifesta no andar de cima, na sala de cima. Se vocês lerem a última ceia, vocês vão ver que Jesus, quando orientou os discípulos a procurar o homem que tinha uma sala preparada, Jesus vai dizer: este homem
tem uma sala preparada no andar de cima. Quando você olhar os Atos dos Apóstolos, que os discípulos e Nossa Senhora estavam reunidos, eles chegaram no lugar, e diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 ainda, e subiram para a sala de cima, onde costumavam se reunir. Pois bem, meus irmãos, o nosso ministério não está destinado a ficar rasteiro, térreo, no andar de baixo. O ministério que Deus nos confiou é um ministério de poder de Deus. O ministério de música para o louvor e adoração é um ministério poderosíssimo se for cheio do Espírito Santo. É capaz de abalar fundamentos, estruturas de pessoas que muitas vezes vão chegar na nossa igreja para participar da missa, e com o seu trabalho de ministério de música, você vai ajudá-lo a viver bem o mistério da salvação que será celebrado no altar. E esta pessoa vai sair daquela igreja diferente de quando chegou. A pessoa vai vir destruída para um encontro como esse. E tantos outros encontros que acontecem na Canção Nova, e em tantas comunidades espalhadas pelo mundo. E com a ajuda do seu ministério ungido, cheio do Espírito Santo, essas pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus e vão ter suas vidas transformadas, convertidas, não porque você cantou, mas porque o Evangelho foi anunciado através da canção. Porque a palavra viva de Deus fluiu. Porque o Espírito Santo estava aí para fecundar. E aí então aconteceu. Faz assim para quem está do seu lado, sobe. Vai para o andar de cima. Porque no andar de baixo, irmãos, nós vamos ficar patinando. Quem gosta de academia aí? Levante a mão, academia. Quem vai na academia? Levante a mão. Eu não vou, mano. Tem aquela tal esteira lá, não tem? Você já chegou a algum lugar andando naquela esteira? Ficar aqui embaixo, nivelando o nosso ministério por baixo, é como ficar andando na esteira sem sair do lugar. É igual quando às vezes a gente vai viajar, né, de avião. E aí a gente entra no avião, demora para sair do lugar, aí quando sai, ele fica andando, rodando no pátio, e roda, e vai rodando, e vai rodando. Você fala, meu Deus, estou em São Paulo, vou para Fortaleza e vou chegar pela estrada, porque o avião está indo, ele não vai voar. Tanto que demora, não sai, não levanta voo, não alça voo. Se nós permanecermos aqui, se nós não tivermos visão espiritual, se nós não crermos no sobrenatural de Deus, nós vamos ficar aqui e vamos servir o povo com isso. E vamos servir a igreja com isso. Isso o que, Eugênio? Isso que é nada. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Nós precisamos injetar Deus em nosso ministério, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso acontecerá se você se deixar trabalhar pelo Espírito Santo.
Isso não acontecerá se você comprar a guitarra mais top do momento. A bateria, essa é azul, mas podia ser. Qual a cor que você mais gosta? Preta. Podia ser preta também. E a melhor de todas, essa é muito boa, Yamaha. Mas podia ser a melhor bateria, o mais belo teclado. O Christian está com um piano aqui que é uma sumidade. Lindo. De nada vai adiantar se eu não tiver sido fecundado pela graça, pela misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ontem, hoje, amanhã e sempre, é tempo de dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre nós, vem sobre o meu ministério, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha esposa, vem sobre os meus filhos, vem sobre os meus pais, vem sobre os meus amigos, vem sobre até os meus inimigos, mas vem Espírito Santo, vem. Porque já diz a palavra, repito, sem mim nada podeis fazer. Aí você deve estar dizendo: ah, mas isso não é para mim, coitadinho de mim. Ei! Erga os seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro, diz o salmista, Salmo 120. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não será para você se você não erguer os seus olhos aos céus, se você não olhar para o andar de cima e não clamar, aí então não será para você. Mas se você desejar do íntimo do coração ser esse homem, essa mulher cheia do Espírito Santo para exercer o seu ministério de música, eis aí a mão de Deus agindo sobre você. E esse mesmo Espírito nos trará a contrição, o quebrantamento tão necessário, que podemos traduzir em humildade. Tu és Deus, eu, um miserável pecador, miserável que sou, Senhor, miserável que sou. Esta é a minha oração de toda manhã. Eu acordo e bato no peito e digo: miserável que sou, Senhor, mas Tu és Deus. Tu és Deus sobre todas as coisas e Tu podes transformar a minha miséria em bênção. É isso. Acredite nisso e realize o seu ministério com poder. Mas o quebrantamento e a contrição não é fácil. Gostaria que vocês tomassem comigo esta passagem, lá já no começo da Bíblia, de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Essa bendita palavra de Deus. Vocês têm a Bíblia? Tem? Gênesis 4, de 1 a 12. Veja, Deus tinha criado o homem, estava muito feliz, tinha feito toda a criação, estava feliz. Ele, quando criou o homem, ele disse: nossa, é muito bom. Gênesis 4, de 1 a 12. É muito lindo. Ele é a imagem e semelhança nossa, disse o Senhor. Mas aí já no 4º capítulo de Gênesis, aconteceu uma tragédia familiar horrorosa, que é a história de Caim e Abel. Diz assim a palavra: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor.
e deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim se tornou um lavrador, um agricultor. Passado algum tempo, ofereceu Caim os frutos da terra em oblação ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu os primogênitos de seu rebanho, os primeiros cordeirinhos, e das gorduras deles. E o Senhor olhou para Abel, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Repita comigo isso. E o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oblação e o seu sacrifício. Mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado, Caim? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deve dominá-lo. Diga para quem está do seu lado: mas tu deve dominá-lo. O pecado vai bater a sua porta, mas tu deves dominá-lo. Versículo 8, Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Isso depois de ouvir a palavra de Deus que dizia: domina o pecado. Ele diz ao seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. É isso mesmo? É isso mesmo. Que trágico, que tragédia horrorosa. Mas aconteceu. Versículo 9, o Senhor disse a Caim então: Caim, onde está o teu irmão? Caim respondeu: não sei. Sou porventura o guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito, Caim, e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Ah, Caim, quando cultivares, a terra te negará os seus frutos, e tu serás peregrino errante por toda a terra, e para sempre. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Mas agora você vai ter que suportar. Vai ter que suportar, vai ter que colher o fruto da sua maldade. Não porque eu vou me vingar de ti, diz o Senhor. Porque o que mais me impressiona nesta passagem, meus irmãos, é a falta de contrição deste homem chamado Caim. Tendo matado seu irmão, sendo questionado por Deus por conta do crime que tinha cometido, pois ele não é capaz de contristar, pelo contrário diz: acaso eu sou guarda do meu irmão? Quando Deus pergunta a ele:
Caim, onde está o seu irmão? Ele responde: eu não sei. Como se Deus não pudesse ver o que tinha acontecido, mas Deus vê todas as coisas, porque Ele é Deus. Contrição. Deus está clamando por contrição, por quebrantamento. Deus está despertando-nos para esta realidade, porque tu sabes onde tu caístes, tu sabes onde tem caído insistentemente, e várias vezes, e muitas outras vezes, e seguidas vezes, mas Deus está dizendo para você: é tempo de se arrepender, é tempo de voltar, é tempo de voltar atrás, é tempo de pedir perdão, é tempo. Para que aquilo que você realiza, o trabalho que você realiza, ó Caim, de plantar, de cultivar a terra, que ele volte a ser fecundo e volte a produzir frutos. Meus irmãos, nós temos assistido, nós temos experimentado, às vezes, muitas vezes na nossa própria vida, em muitos eventos e realidades que nós vivemos, nós temos experimentado em nossa própria carne, muitas vezes, a ineficácia do nosso ministério. Fazemos coisas bonitas, coisas lindas, temos telões. No meu tempo não tinha nada disso não. Temos o melhor som, os melhores instrumentos, mas temos assistido à esterilidade dos ministérios de música, porque não temos corações quebrantados, corações contritos diante de Deus, corações que se dobram diante dele e diz: por minha culpa, minha tão grande culpa. Com isso eu não estou dizendo, então agora você vai ficar na culpa. Eu pequei. Coitado de mim, não, Senhor. Eu errei, mas eu confio na sua misericórdia. Dá-me a vossa graça, envia o seu Espírito Santo, lava, purifica, restaura-me de novo, já diz a canção. E tornarás a ser o meu Deus, e eu serei o teu povo, o teu povo, o teu povo. A contrição faria Caim cair por terra de joelhos e chorar por ter sido fraco, por não ter dominado o pecado, chorar por ter tirado a vida do seu irmão, mas a falta de contrição o faz indiferente. Não seja indiferente como Caim. E se Deus perguntar a você: onde está seu irmão nesta manhã? Você sabe onde ele está? Onde está o teu irmão? Eugênio, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Ninguém sabe? Olha do teu lado. Olha do teu lado, olha de novo. Teu irmão está do teu lado. Toca nele e diz: nossa, está aqui mesmo. É meu irmão. Porque a falta de contrição, meus irmãos, nos faz como cavalos com aquela viseira. E nós não olhamos do lado. Não sabemos a dor do irmão. E quando o vemos de longe, sem saber o que ele está vivendo, julgamos. E o condenamos no coração. Com viseiras olhando só para frente. E se achando. Enquanto que o que você é, como eu sou, somos Caim.
que muitas vezes matamos o irmão no nosso coração e não somos capazes de nos arrepender, e não somos capazes de, com o coração contrito, voltarmos a Deus e batermos no peito, dizendo: por minha culpa, minha tão grande culpa, miserável que sou, para que Deus exerça a sua misericórdia sobre nós e nos levante do lugar onde nós caímos. Oh, meu Deus, ajuda-nos nesta manhã a compreendermos esta realidade. Que grave é a resposta de Caim a Deus. Onde está o teu irmão? Não sei. Acaso eu sou guarda do meu irmão? Sim, tu és guarda do seu irmão. Sim, tu estás chamado a ser intercessor pelo teu irmão. Sim, tu estás chamado a reconduzir o teu irmão a Jesus, o Senhor e Salvador de todas as coisas. Sim, tu és sim responsável pelo teu irmão. Eu sou responsável pela Celina. A Celina é responsável por mim. Eu sou responsável pela Adriana. Eu não sei o nome de todo mundo que está aí. Pelo Rinaldo. Pelo Braz eu sou responsável. Mas eu sou responsável por vocês também, que eu não lembro o nome, não sei, desculpa. Mas eu sou responsável por vocês também. E na oração eu quero apoiá-los, eu quero ajudá-los, eu quero interceder por vocês, eu quero pedir: Senhor, derrama o Espírito Santo sobre o meu irmão, para que o seu ministério seja sempre mais fecundo, para que quando ele cantar, Senhor, a sua glória se manifeste e o povo seja santificado. Porque o contrito de coração ama o irmão. Diga para quem está falando: o contrito de coração ama o seu irmão. Eu não ouvi nada. Repete para mim. Ama o seu irmão. João, capítulo 1, versículo 35 a 42. Toma comigo, meu irmão. Toma comigo, minha irmã. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. João, discípulo amado, a vista cansou já, agora tem que usar óculos, né? Encontro com os primeiros discípulos. 1:35. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando. Imagine essa cena. João Batista estava lá outra vez com seus 2 discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. A quem os discípulos seguiram? Jesus. Versículo 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: O que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Respondeu-lhes ele. Rabi, respondeu Jesus. Não, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Essa palavra é muito importante. Onde moras? Jesus então respondeu: Vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Foram então onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Ficaram com ele. Era cerca da hora 10ª.
Versículo 40, atenção para o versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido de João e que tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: André foi à procura do seu irmão, correndo, e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então tomou seu irmão pela mão e levou-o a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, e serás chamado a partir de hoje Cefas, que quer dizer pedra. Palavra de salvação, meus irmãos. Veja o paralelo entre essas duas passagens. Caim e Abel. Deus então pergunta, depois do que Caim tinha feito: Caim, onde está o teu irmão? E Caim responde: eu não sei onde está o meu irmão. Acaso eu sou guarda dele? Eu tenho que ficar pagiando ele? Mas eu tinha assassinado. Agora um paralelo na passagem do Evangelho de São João. Lá está André, discípulo de João Batista. Quando Jesus vai passando, João então mostra Jesus e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, eis a razão pela qual eu vim, para preparar o caminho. Em outras palavras, João estava dizendo: me deixem e sigam-no, porque Ele é meu Deus e será também o vosso Deus. Os discípulos então se colocam a caminho e começam a andar com Jesus. Depois de ter perguntado onde ele mora, Jesus diz: vinde e vede. Eles vão e permanecem um dia com Jesus. E André, tendo certeza de com quem ele estava, qual foi a atitude dele? Encontrei o mestre. Simão, onde estará o meu irmão agora? Disse para Jesus: Jesus, o senhor me dá licença? Jesus sabia onde André ia e o que ele ia fazer. Se Deus sabia o que Caim tinha feito, Jesus também sabia o que se passava no coração de André. Jesus então disse: vai depressa. Com um sorriso largo, Jesus sorrindo e dizendo: os tempos mudaram, amanheceu no coração. Chegou Jesus, amanheceu, clareou no coração. Chegou Jesus. E aí então André sai em disparada, correndo na beira daquela praia. Eu estou vendo esse filme, eu estou enxergando esse filme. Ele correndo na beira da praia. Vocês viram Simão? Vocês viram? Alguém viu Simão? Onde está Simão, meu irmão? Onde está? O que desejava André? André, ao contrário de Caim, ele desejava encontrar o seu irmão para apresentá-lo ao Senhor e dizer: eis o Senhor. Não, André não estava enciumado, pensando: não vou nem chamar Pedro, porque senão o Senhor vai gostar mais dele do que eu. Simão seria o Papa. Simão seria o primeiro Papa. Simão seria, se não o maior, um dos maiores apóstolos de Jesus. E André em disparada vai procurar o seu irmão para trazê-lo, porque ele sabia que seu irmão podia servir a Deus e a Jesus muito melhor do que ele. Olha a diferença.
Vejam, irmãos, que paralelo impressionante. Aquele que ama, com coração contrito e quebrantado, humilde, promove o irmão. Faz assim comigo, promove o irmão. Faz de novo, promove o irmão. Não é que promove para o irmão se tornar famoso, promove para elevá-lo ao andar de cima, onde as coisas acontecem, onde o sobrenatural de Deus acontece. Você promove o seu irmão, você leva ele a Jesus, que está no andar de cima, Jesus que tudo pode, que tudo realiza. Você vai tentar com todas as suas forças ajudar o seu irmão, vai sair também correndo pela praia em busca do seu irmão, a fim de promovê-lo, colocando-o na presença de Jesus, para que ele seja um servo útil nas mãos do Senhor. Bendita humildade, bendita contrição, bendita sabedoria de André, que encontrando seu irmão, o toma pela mão. Simão, um pouco resistente, dizendo: André, você está armando errado, André. André, que conversa é essa? Messias? Oh, André, por favor. Simão, vem, eu estou te dizendo. André. E André puxando, e Simão: André, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que pescar, rapaz. Venha, Simão, venha, você não vai se arrepender. André, se der ruim você vai ver, hein? Mas André, insistentemente, com o coração afogueado, vai arrastando, ainda que seja o seu irmão. E Jesus não precisou perguntar a André: onde está o seu irmão, André? Antes que Jesus perguntasse, André se apresentou diante dele e puxou Pedro e colocou à frente dele e disse: eis o meu irmão, Jesus. Eis aqui o meu irmão. Jesus nem perguntou. Deus pergunta: Caim, onde está o seu irmão? E ele não sabe responder, ou não quer responder. Mas André, antes que Jesus perguntasse, André coloca o seu irmão diante de Jesus e diz: eis aqui o meu irmão Simão, Pedro. Simão. E Jesus então se volta para ele e diz: sim, tu és Simão, mas a partir de hoje serás Cefas, rocha, pedra, Pedro. E nós estamos aqui, reunidos nesta manhã, porque pertencemos à igreja de Pedro. A igreja onde Pedro é aquele a quem Jesus colocou para comandá-la. E orientados por ele, estamos na sua barca, Simão Pedro, na barca que se chama igreja, para obedecer a Jesus pela sua voz. E não abriremos mão disso por nada deste mundo, porque preferimos errar com a igreja, se isso for possível, do que acertar sem ela. Preferimos errar estando na igreja, se isso for possível, do que acertar fora dela.
Estamos na barca de Pedro, porque encontramos no caminho um André, irmão de Simão. Lindo André, que o apresentou a Jesus. Oh, bendito seja Deus. E nesta manhã nós precisamos clamar. E vamos clamar com esta canção. Incendeia a minha alma. Porque nós todos precisamos desta cura em nosso coração. Quero saudar os meus irmãos que compuseram essa música. Eu esqueci o nome do grupo. Quem se lembra? É de lá de Pedreira? Eles cantaram esta música aqui, neste palco. Excelsos. Esqueci o nome. Lembro do Júlio, dos meninos. A banda Excelsos. Num festival aqui na Canção Nova. Cantaram esta canção. Me parece que ganharam o festival. Obrigado, meus irmãos, por esta composição que Deus os inspirou e que tem ajudado a tantos irmãos a rezarem e a transformar as suas vidas. É com vocês, Ministério de Música. Vai lá, Drica. Vamos. Espírito Santo, vinde orar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Braços erguidos ao céu assim. Canta! Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia. Santo. Espírito Santo, fala em mim. Oh, Espírito Santo, vem orar em mim, Espírito. Orar em mim. De toda a opressão. Vem incendiar, traz fogo do céu para nós, Espírito. Vamos para o segundo andar, vamos para o segundo andar, vamos subir para cima. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vocês, incendeia. Tá quase lá. Oh, canta lá, barexia lá. O ensaio foi bom, mas tem que ser melhor. Vocês, vai, incendeia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde
falar em mim, Espírito Santo, Espírito Santo, vinde. orar em mim. Repete, Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. E é isso que vamos fazer. Toca na pessoa que está do seu lado direito. Com as duas mãos no ombro dessa pessoa. As duas mãos. Impõe as mãos sobre o seu ombro. E faça o que Caim não fez. Apresenta o seu irmão para o Senhor agora com a sua oração. Sim, interceda por ele. Servo Jesus, esse teu escolhido Jesus, Eis aqui o meu irmão, Senhor. eu apresento Jesus, Eis aqui a minha irmã, Jesus. esse teu Eis aqui a Adriana, Senhor, eis aqui o meu irmão que Eugênio. tem pago um preço alto por causa do teu nome. Amém, Jesus. Eis aqui a minha irmã, Senhor. Te apresento Jesus. Vem de encontro à sua vida, Ele que tem consumido a sua vida. às suas Senhor. necessidades mais profundas. Que o Senhor possa, Senhor, renovar o seu Batiza no Espírito o seu Santo. chamado, a sua força. Restaura, Senhor. Que o Senhor possa, Solta Senhor, a sua voz no Espírito. conduzi-lo cada vez mais. Solte a sua voz. Compõe a sua canção em favor do seu irmão. Canta uma melodia nova. Canta no Espírito. Só vocês, quero ouvir. Só a Assembleia. Está subindo. Está subindo. Mas pode ser melhor. Vamos para o segundo andar. Vai. Harmoniza, harmoniza. Cante, cante, cante. Sem medo. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Deixa fluir água viva. Oh, manalala. Oh, manalala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais coração humano sentiu. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Solte a sua voz, vai. Enquanto cantamos, Deus está realizando, porque Ele é Deus. Amém. E agora vai silenciando o seu coração. Aquietai-vos. Aquietai-vos.
no silêncio ainda. Deixa que o Espírito haja e que Ele vai onde nós não podemos ir. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda a opressão. Vinde transformar, restaurar. Eis-me aqui, ó Deus. Vai dizendo isso ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Com todas as minhas fragilidades, Tu sabes, minhas fraquezas, numa luta entre Caim e André dentro de mim. Que vença o André nesta manhã. Nessa manhã, desde o início, nós somos convidados a sair da superficialidade. Desde o primeiro momento, Deus está falando conosco sobre sair da superficialidade. Aí vem o nosso amado, o nosso ronquenole brasileiro, e diz que o Senhor nos quer no segundo piso, na segunda sala de cima. Na sala de cima. Nós somos da época, como ele disse no início da palestra dele, aonde esse acampamento não cabia músicos. Hoje muitos foram convidados. Muitos foram convidados. Mas fomos nós que viemos. Foi você que veio. E você veio porque você entende que você não pode ficar na superficialidade. Que Deus te quer na segunda sala. Não para ser melhor, não para ter mais likes. Não para isso. Mas sobretudo para que a sua música seja de verdade. A música, lembra que nós falávamos ontem no show? A música que te salva e a música que salva o seu irmão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E agora eu quero pedir para você que dê um abraço afetuoso na pessoa que rezou por você. Mas afetuoso, não é um abraço qualquer não. Um abraço cheio de amor de Deus. Oh Deus, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigada por nos ajudar. Amém, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Livrai-nos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, que é o Senhor de todas as coisas.